Capítulo 3. A piada final, parte 1. Batman irrompeu pela porta arqueada do pavilhão dos espelhos. À entrada, uma boca escancarada e grotesca lançou-o imediatamente em um pesadelo de reflexos fragmentados. O impacto da sua pesada bota de Kevlar contra o assoalho de carvalho podre soou oco, levantando uma nuvem de poeira sufocante que cheirava a mofo, a decadência e ao metálico e cortante odor de vidro quebrado. A luz fraca e bruxuleante da lua, uma pálida fatia de prata, era filtrada através de painéis de vidro rachados e empoeirados no teto alto, mas a fonte de luz parecia irrelevante. Ela era instantaneamente multiplicada e distorcida por centenas de superfícies espelhadas, cada uma posicionada em ângulos aleatórios e perversos. Ele não estava simplesmente em uma sala, estava no interior de um caleidoscópio enlouquecedor. Ao olhar ao redor, Batman foi engolido por uma legião de morcegos falsos. Cada reflexo assumia uma forma grotesca, como uma versão deformada e cruel de si mesmo. Um Batman esticado e fino como um poste telegráfico, as proporções comicamente alongadas. Outro gordo e redondo como uma esfera de fuzil, a capa inflada em um balão de terror. Um terceiro refletido com a cabeça e os membros em ângulos impossíveis, como se o Kevlar e o músculo tivessem sido torcidos por um gigante. O labirinto de vidro não era um mero artifício cênico, era a mente do Coringa manifestada em 3 dimensões. Um lugar sem coerência geométrica, sem perspectiva única, onde a realidade era sempre uma piada visualmente distorcida. A visão de Batman, normalmente sua maior aliada, era agora sua inimiga. O som de seus passos, ritmado e pesado, era traiçoeiramente traído pelos ecos zunindo e pelo ranger agudo da madeira podre do chão, tornando quase impossível distinguir a posição do Batman original de suas inúmeras e inquietantes cópias. O silêncio era uma impossibilidade aqui. Ah, aqui estou eu, morcego. Ou melhor, aqui estão todos nós. Você acha que é o único homem com um bom guarda-roupa em Gotham? Você se veste de morcego sombrio, eu me visto de palhaço alegre. No fim, somos apenas 2 lunáticos em trajes ridículos, não somos? 2 atores patéticos. A loucura nos une, Batsy. É o nosso contrato não escrito. O Coringa ele próprio era uma mancha vibrante de roxo e verde em meio ao cinza e preto do ambiente. Ele era quase impossível de localizar. Seus reflexos, multiplicados ao infinito, todos sorrindo e gesticulando em uníssono, formavam uma parede de insanidade visual, um muro de dentes amarelos e lábios vermelhos escorrendo maquiagem. Batman se moveu com a cautela de um felino caçando em um campo minado. Ele estendeu um braço, a luva tátil de tecido e a armadura raspando levemente sobre a superfície fria e escorregadia de um dos espelhos, sentindo a vibração do vidro para evitar um passo em falso. Ele usava seus sentidos aguçados, sua audição, seu conhecimento da física do som e do eco, para tentar isolar a fonte do som, ignorando metodicamente o que via. Seus olhos, que podiam atravessar a escuridão, eram inúteis aqui. O Coringa, usando a confusão visual e acústica a seu favor, continuou seu ataque psicológico. Seu monólogo preenchendo o vazio mental e oco da Casa dos Espelhos. Era uma tentativa de forçar Batman a olhar para dentro de si e encontrar o espelho distorcido que o ligava ao palhaço príncipe do crime. Você é tão previsível, o herói que nunca admite a verdade mais divertida de todas. Você teve um dia ruim e se tornou um morcego justiceiro. Eu tive um dia ruim e me tornei eu, o Coringa! Qual é a diferença fundamental, hein, Batsy? Fale a verdade, nem para mim, mas para esse seu coraçãozinho de gelo. Você finge para si mesmo que seu trauma o fez mais forte, mas a verdade é que o seu trauma o fez tão insano quanto eu. Você se veste de ordem para lutar contra o caos, mas na verdade você é o seu maior agente, o catalisador que garante que a piada continue. Você precisa de mim tanto quanto eu preciso de você para rir.
Um dos reflexos, ligeiramente mais nítido e estável que os outros, permitiu a Batman um vislumbre fugaz do Coringa agachado em um canto escuro, observando-o com uma diversão infantil e perversa. Seus olhos, embora visíveis por menos de um segundo, eram amarelos e famintos. "Olhe para nós, morcego!" O Coringa riu, movendo-se teatralmente para se aproximar de sua própria imagem refletida, abraçando-a. "Somos a mesma piada, o clímax da mesma punchline. Você tenta impor a ordem a um mundo inerentemente caótico e sem sentido. Você tenta justificar o sofrimento, transformá-lo em algo nobre ou redentor. Eu, por outro lado, celebro o sofrimento. Eu dou uma festa para ele. Eu aceitei que a vida é um soco na cara, um balde de ácido jogado na face de quem pensa que tem controle. E a única resposta sensata é gargalhar até o nariz sangrar e a maquiagem escorrer. Qual de nós está mais adaptado, afinal? O que aceita o horror com alegria ou o que o nega com tristeza?" A fala do Coringa era uma navalha afiada, raspando na sanidade meticulosamente guardada de Batman, tentando levá-lo a duvidar de tudo que ele representava. Especialmente a fina linha moral que o impedia de ser um assassino. Uma linha que Jim Gordon, poucas horas antes, havia pedido que ele cruzasse. O peso dessa memória pressionava o peito de Batman como uma laje de chumbo. Ele sentiu a fúria, contida por anos de disciplina, ameaçar romper o dique. Concentrando essa fúria em uma precisão fria e mecânica, Batman disparou um bate-gancho. Não em direção ao reflexo, mas em direção à exata origem do som mais recente, do som da voz, não da visão do homem. O gancho estraçalhou um dos espelhos em um estrondo alto, o vidro explodindo em milhares de fragmentos que caíram no chão com um tintilar metálico. O Coringa gritou, mas não de dor física, e sim de uma indignação teatral e ultrajada. "Meu Deus, Batman! Você estragou a cenografia! Que falta de tato e senso estético! Esse era o meu melhor ângulo! Você arruinou a obra de arte!" A cortina de fumaça, poeira e detritos de vidro deu a Batman a oportunidade crucial de fechar a distância. O som que ele rastreou, agora não mais a voz, mas o grunhido de um riso contido. O Coringa emergiu das sombras criadas pelos estilhaços, brandindo sua bengala de ponta metálica afiada, que reluzia no ar como um sabre torto. A luta que se seguiu não era mais um balé coreografado de artes marciais. Era uma briga desesperada, bruta e física entre dois homens levados à exaustão emocional e física. Os golpes de Batman eram poderosos, socos diretos no estômago e nas costelas, calculados com a precisão de um cirurgião para incapacitar, sem matar, visando pontos de pressão para paralisar a respiração. O Coringa respondia com movimentos selvagens, imprevisíveis e cheios de malícia pura, girando a bengala em amplos arcos, tentando cortar, furar ou cegar seu adversário. Um golpe de direita de Batman, carregado com a frustração e o cansaço de anos de combate, acertou o lado do rosto do Coringa, jogando-o com violência contra a parede mais próxima de espelhos. O Coringa gemeu, escorregando pela superfície fria, deixando uma mancha escura de maquiagem oleosa e sangue. No entanto, ele logo se recompôs, rindo de um jeito rouco, um som que parecia rasgar sua garganta, cuspindo uma mistura viscosa de sangue, maquiagem verde e saliva. "Você não tem coragem, morcego. Se você me odiasse de verdade, se você realmente acreditasse nessa sua farsa de justiça, já teria acabado com isso há muito tempo. Mas você não pode, não é? Porque se você me matar, você admite que o caos venceu. Você admite que tudo que você prega, toda a sua ordem, todo o seu juramento é uma mentira que você conta a si mesmo para não enlouquecer. E você não tem coragem para ser o Coringa dessa história." Enquanto se apoiava em um espelho rachado, sua imagem deformada o encarando, o Coringa começou a divagar sobre sua origem, seu monólogo se tornando um lamento melancólico, entreportado por risos histéricos e esquizofrênicos. "Eu não sei quem eu era. Eu realmente não sei. Eu era um comediante fracassado? Um palhaço que não conseguia fazer ninguém rir?
Um pai de família desesperado por dinheiro? Um químico que fez a escolha errada no dia ruim? As memórias, elas são tão instáveis. Eu tenho 4 ou 5 versões diferentes da minha vida na cabeça e nenhuma delas é realmente verdadeira. Um dia ruim, outro dia ruim. Uma piada que não deu certo e que te joga no ácido. Quem se importa com a continuidade? Memória é de múltipla escolha. Se eu tenho que ter um passado, eu prefiro que seja um drama de múltiplos finais e versões contraditórias. Isso me dá mais opções de riso no presente. Ele bateu a bengala no chão de madeira podre, o som seco do metal quebrando o eco persistente dos espelhos. A verdade não importa, morcego. A única coisa que importa é a loucura. É o único caminho que faz sentido. Eu poderia ter tido uma vida boa, uma casinha em Gotham. Eu poderia ter sido um homem gentil. Mas o universo disse, não, você vai ser a piada mais engraçada e terrível que já existiu. E eu aceitei o convite com um sorriso. O objetivo do Coringa não era buscar uma justificativa para sua existência, mas sim provar a irrelevância da verdade e da moralidade. Ele era a negação de qualquer lei, natural, moral ou física. Capítulo 3. A piada final, parte 2. Ouvindo a dor crua e a confusão sob a camada de loucura, Batman sentiu uma pontada de algo que não era ódio ou fúria, mas uma profunda e esmagadora exaustão. Ele viu não o monstro indestrutível, mas o reflexo distorcido e agonizante do homem quebrado que existia antes. Ele se lembrou da razão inicial de sua vinda a Arkham, não para a caça, mas para a redenção, para a prevenção. Batman abaixou lentamente a guarda. Ele deu um passo lento para frente, seu traje de Kevlar quase silencioso. Sua voz voltou ao seu tom grave, um barítono rouco tirado de um poço de profunda tristeza e cansaço. Não precisa ser assim, disse Batman, e a sinceridade de sua voz era um peso tangível no ar envenenado. Nós dois estamos à beira de um precipício, Joker. Eu estou aqui para tentar, para te ajudar a sair dessa escuridão. Eu sei que foi um dia ruim. Eu sei o que é a dor de perder tudo. A dor que nunca para de doer. Mas nós podemos parar. Eu te levo de volta. Nós podemos tentar consertar isso. Juntos. Você e eu. Ele estava apelando para a humanidade. Para o homem antes da máscara química. O comediante fracassado, o pai de família em luto, o fantasma que o Coringa se recusava a deixar morrer em paz. O Coringa, que o ouvia com a cabeça inclinada, como um pássaro curiosamente perverso, parou completamente de rir. Seus olhos amarelos e fundos se estreitaram, e o silêncio se instalou na casa dos espelhos, um silêncio de vidro e poeira, um momento de terrível e absoluta tensão. Então, ele explodiu em uma gargalhada histérica. Era mais alta, mais aguda e infinitamente mais cruel do que qualquer riso anterior. Ele se jogou para trás, contra o espelho rachado, dobrando-se ao meio enquanto se engasgava com a diversão maligna. Você me ajudar! Oh, essa é a melhor, essa é a piada mais engraçada de todas que você já me contou. É tarde demais, morcego, tarde demais para o comediante, tarde demais para a ordem, tarde demais para Ginny, para o bebê, para qualquer coisa que não seja o riso final. Ele se endireitou, a fúria substituindo o riso, limpando uma lágrima escura de maquiagem que escorria de seu olho. Eu tentei o seu caminho. Eu tentei a sanidade. Eu tentei a esperança. E o que o mundo me deu em troca? A morte, o fogo, o ácido, o sofrimento sem propósito. Não, morcego. Eu prefiro o caos. O caos é divertido. O caos é a única verdade. Se você quer me ajudar, me mate agora e acabe com o show. Se não, saiba que eu vou voltar e a próxima piada será a última que Gotham ouvirá. E será uma obra-prima de terror e loucura. O Coringa, com um movimento rápido e final de sua bengala, esmagou o espelho em que estava apoiado. O ato foi calculado e teatral.
A bengala, com sua ponta metálica afiada, moveu-se em um arco rápido e decisivo. O impacto produziu um craque estrondoso e reverberante, mais alto e mais nítido do que qualquer som anterior na cena. O espelho temperado não se partiu, ele explodiu. Ele não se moveu para escapar, ele se permitiu ser consumido. O vilão desapareceu em meio aos estilhaços de vidro chovendo e à escuridão momentânea que se seguiu à destruição do último grande reflexo de luz. Milhares de fragmentos afiados caíram em cascata ao redor do lugar onde ele estava, brilhando por um instante como diamantes antes de atingirem o chão com um som seco e incessante. A poeira de vidro e o som eram a cortina perfeita para sua fuga. Batman foi forçado a recuar, erguendo os braços para proteger o rosto do impacto dos estilhaços que ricocheteavam. Seus músculos tensionaram em frustração. A explosão sonora era tão próxima e intensa que seus ouvidos zumbiam com o eco ensurdecedor da recusa final do Coringa em ser capturado. Era um zunido agudo e metálico que ressoava em seu crânio, a assinatura acústica da derrota momentânea. Quando a névoa de vidro começou a assentar, o espaço estava vazio. O buraco no local do espelho agora apenas mostrava a escuridão úmida e prometia continuação da caçada. O ar estava pesado com cheiro de ozônio e poeira fina. O palhaço príncipe do crime estava determinado a ir até o fim. O Coringa saltou através de uma abertura no pavilhão dos espelhos, alcançando o pátio externo onde a chuva havia diminuído para um chuvisco fino e irritante. Ele corria em zigue-zague. O tecido de seu fraque roxo ensopado e pesado, mas a adrenalina o impulsionava. A perseguição a céu aberto não durou. Batman estava sobre ele em segundos. O vigilante não estava mais disposto a jogar o jogo do Coringa. A tentativa de conexão havia falhado. Agora restava apenas a força e o código de Jim Gordon. Ele disparou um cabo de reboque que se enrolou em torno do tornozelo do Coringa, derrubando-o. O palhaço caiu no chão lamacento com um splash de água suja. O Coringa se virou, tentando sacar algo de seu paletó, mas Batman não lhe deu chance. O golpe final foi um soco pesado e calculado na lateral da cabeça, desferido com a parte traseira da luva. Não era um golpe para matar, mas para paralisar. O Coringa cambaleou, o riso morrendo em um som gutural e seco. Ele desabou no chão, os membros esticados no lodo, o sorriso manchado de sujeira e sangue. Ele estava dominado, mas não quebrado. O silêncio. O único som era o pingar lento da chuva e a respiração pesada e ofegante de Batman. Ele estava esgotado, com cada músculo gritando de dor, mas o peso da vitória era mais opressor do que a fadiga. Ele olhou para o Coringa, estirado no chão, e pela primeira vez viu apenas um homem magro e pálido, patético em sua derrota. Batman ajoelhou-se ao lado do vilão não para algemá-lo, mas para olhá-lo nos olhos. O Coringa abriu os olhos, piscando água da chuva. Ele tossiu e começou a rir, um riso baixo, rouco e forçado. Oh, que decepção, morcego! Você me pegou. O herói venceu, as regras ganharam. Que final mais previsível! Batman pré-respirando, o ar frio raspando na sua garganta. Não há vitória aqui, respondeu Batman com voz grave e cansada. Não enquanto você existir. Eu te ofereci ajuda, você a recusou, e agora vamos recomeçar o ciclo. De novo e de novo. O Coringa se mexeu, usando o cotovelo para apoiar o corpo. Ele estava exausto, sem forças para resistir, mas a luz doentia nos seus olhos ainda estava acesa. Ah, o ciclo, ele sorriu. Um sorriso genuinamente triste e cansado. É sobre isso que eu queria falar. É tudo tão triste. É a inevitabilidade da coisa que me deprime. Você, eu, Jim, vamos terminar exatamente onde começamos. Não é irônico? Ele se arrastou alguns centímetros, apoiando-se em uma pedra. Batman não o impediu. Os dois estavam sentados, a poucos metros um do outro, dois fantasmas no parque abandonado. Isso me lembra de uma piada, disse o Coringa, a voz voltando a um tom mais normal, quase de conversa casual. Ele tossiu novamente. Você já ouviu esta? É uma piada de louco e, de certa forma, é a única piada que realmente importa. Batman não respondeu.
Ele apenas esperou, a tensão daquele momento superando a exaustão da luta. O Coringa clareou a garganta. Havia 2 caras em um hospício. Certa noite, decidiram que não gostavam mais de viver em um hospício e resolveram fugir. Assim, eles foram para o telhado e lá estava o espaço de cerca de 3 metros separando o telhado deles do telhado do prédio vizinho. O Coringa gesticulou no ar com a mão enluvada, seus movimentos lentos e precisos, como um comediante de verdade. O primeiro cara pula, consegue atravessar sem problemas, mas o outro cara, ele tem medo de pular. Ele diz que está com medo de cair. Então, o primeiro cara tem uma ideia. Ele diz, ei, eu tenho minha lanterna aqui. Vou acender e iluminar o espaço entre os prédios. Assim você pode andar sobre o feixe de luz e vir para cá. O Coringa parou, o sorriso se alargando. E o segundo cara balança a cabeça e diz, você acha que eu sou louco? Quando você estiver na metade do caminho, você vai apagar a luz. Por um breve e terrível instante, o parque permaneceu em absoluto silêncio. Apenas a chuva fina caía. Então, Batman riu. Não era a risada maníaca e aguda do Coringa. Era um som rouco e seco, forçado pela exaustão nervosa e pela compreensão amarga da piada. A piada não era engraçada por causa do conteúdo, mas pela sua horrível relevância. Eles eram os 2 loucos, presos em um ciclo com o feixe de luz da razão prestes a ser apagado a qualquer momento. O Coringa riu junto, e seu riso agora também não era histérico, mas humano. Era um riso compartilhado, um entendimento mútuo entre 2 homens que tinham visto o abismo. O som do riso se tornou incontrolável, uma catarse que os libertava momentaneamente de seus papéis. A gargalhada de Batman era rouca e profunda. A do Coringa era um guincho cansado. O farol de uma viatura policial começou a rasgar a escuridão do parque, misturando-se à luz do carrossel abandonado. As botas pesadas e escuras de Batman e os sapatos longos e rosa do Coringa, lado a lado na lama, o som da sirene se aproximava, juntando-se ao riso. Encerramento. A verdadeira piada mortal reside na fragilidade da sanidade e na inevitabilidade do ciclo de violência. O Coringa tenta desmantelar a ordem, provando que o caos é a única resposta racional ao sofrimento. Contudo, na resistência desesperada de Jim Gordon, encontramos a prova de que, mesmo diante do trauma mais profundo, a dignidade e o código moral podem sobreviver, recusando-se a ceder ao niilismo do palhaço. O silêncio ambíguo que encerra a história questiona a tênue linha entre o herói e o vilão. O riso compartilhado de Batman e Coringa é a dolorosa aceitação de que a luta pela sanidade é uma batalha incessante e que a fronteira entre eles é assustadoramente fina.